No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre qual é o melhor momento para você tentar fazer mestrado em Direito, tá? É melhor você fazer o mestrado em Direito quando você está no 9º semestre, 10º semestre, perto de finalizar o curso, ou é melhor você fazer o mestrado em Direito depois que você termina o curso, depois que você já está estabelecido profissionalmente? Qual é o melhor momento? Antes da gente passar para o conteúdo, deixa eu te pedir um negócio. Cara, deixa um like nesse vídeo, me ajuda muito, porque quando você dá um like, eu tenho feedback positivo, mais pessoas chegam e recebem esse vídeo. Então, se possível, deixa um like, se inscreve no canal e vamos pro conteúdo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte, tá? Você deve se perguntar, você precisa trabalhar depois que se formar? Essa é uma pergunta realmente muito importante. E veja só, alguns alunos têm o privilégio de não necessariamente precisarem trabalhar para conseguir dinheiro logo depois que se formarem. Não foi o meu caso, mas é o caso de muita gente. E aí, por que eu digo isso? Porque se você tem a necessidade de trabalhar para conseguir uma renda logo depois que se formar, você vai ter bem menos tempo para se preparar para o mestrado. Porque é muito provável que você vá trabalhar em um escritório como um assalariado, como um advogado assalariado. E se você trabalha como advogado assalariado, você não tem controle sobre o seu tempo. A não ser um escritório ou outro que dá flexibilidade de horário, mas a maioria deles, os advogados, especialmente os advogados júniores, os advogados que são recém-formados, não possuem tanta disponibilidade de tempo assim. Nesse caso, especificamente nesse caso, se for a sua situação, o que eu sugiro são duas coisas. Ou você se programa ainda no período da graduação, quando estiver fazendo estágio, e junta uma grana, e aí, após juntar essa grana, você tenta fazer o mestrado e usa essa grana para conseguir se manter aí por pelo menos um ano. E por que eu digo isso? Porque o mestrado ele tem 2 anos geralmente. E o primeiro ano é muito comum que as pessoas que entrem no mestrado não consigam bolsa. E lógico, eu estou me referindo aqui a mestrados em instituições públicas. Se for um mestrado em uma instituição privada, aí é que fica mais difícil mesmo, porque apesar de as instituições privadas possuírem programas de bolsa que concedem a possibilidade de ter descontos dos pagamentos das mensalidades, realmente fica muito mais difícil tendo que arcar com o valor do mestrado privado e ainda ter que arcar com os valores da vida do dia a dia. Então, nessa situação, especificamente para quem está nessa situação, ou você faz um planejamento que precisa ser um planejamento realmente de longo prazo, então tem que ser algo que você já se planeja desde o 8º, 7º semestre, para que você possa ter lá na frente margem para conseguir fazer isso. Foi o que eu fiz. Quando eu me formei, eu precisava trabalhar porque eu não queria mais depender dos meus pais. Já tinha um tempo que eu estagiava, eu tinha 2 estágios, então o valor dos 2 estágios era um valor bem interessante para mim naquele momento de vida. E o que eu fazia? Boa parte do valor desses estágios eu guardava, porque como eu já sabia que eu queria fazer mestrado, então eu já tinha ali um banco de reservas para o período em que eu tivesse no mestrado, para que eu pudesse me sustentar. Mas mesmo assim, logo que eu me formei, eu não optei por trabalhar em nenhum escritório como advogado empregado, porque eu sabia que eu não ia ter controle sobre os meus horários. Eu sabia que eu não ia ter capacidade de gerir o meu próprio tempo. Afinal de contas, eu ia ter que respeitar lá o tempo do escritório para entrar, 8 horas, sair meio-dia para o almoço e voltar pela tarde. E aí realmente fica difícil conciliar. Então, nessa situação específica, aí realmente eu acho muito difícil conciliar e talvez valha a pena você pensar ou em criar outras formas de fonte de renda. No meu caso, eu abri meu próprio escritório. Fiz uma sociedade com 2 colegas meus da graduação, então eu me graduo e já abro um escritório e busco clientes, e na minha perspectiva isso deu muito certo, porque o valor que eu ia ganhar se eu fosse advogado empregado ia ser muito baixo, e acabou que, sendo um advogado autônomo, eu consegui ter uma remuneração que ficava pelo menos igual à média de remuneração dos advogados recém-formados que trabalhavam como empregados. E além disso, eu ainda tinha controle do meu tempo e eu tinha capacidade de estudo para a seleção de mestrado. Mas, passada essa primeira fase, né? Se você não se enquadra nessa situação, ou seja, se você tem tempo para estudar depois que você se formar, e se você não necessariamente precisa da grana para se sustentar depois que se formar, aí
a gente tem outras possibilidades que são ligadas a fazer o mestrado, a fazer a seleção de mestrado em Direito. E aí vamos lá. O que você pode fazer depois que se formar? Você pode ser advogado, você pode ser concursado e você pode ser professor. Dos 3 caminhos, o que eu acho mais interessante é ser professor, afinal de contas foi o que eu escolhi. Mas por que eu acho ser professor o mais interessante? Porque quando você é professor, você pode também ser concursado ou também ser advogado. Então, a docência, ela lhe possibilita combinar sua atividade docente com outras atividades profissionais. Mas, vamos lá, imagina que você está perto de se formar e você tem certeza que você quer fazer mestrado em Direito e você tem certeza que você quer ser professor de Direito ou quer ser pesquisador de Direito. Se você já tem essa certeza, não há nenhuma dúvida. A melhor hora para você tentar o mestrado em Direito é quando você estiver ainda na graduação, ou seja, você tenta a seleção de mestrado em Direito no último ano da faculdade. E para fazer isso, você precisa ter uma organização, você precisa ter um cronograma que possibilite você terminar o curso, porque você vai ter que fazer as suas disciplinas, que possibilite você passar na OAB e possibilite você ter uma margem de tempo para se preparar para a seleção de mestrado. E aí o que é que eu sugiro? Eu sugiro basicamente o que eu fiz. Eu coloquei a OAB no início do ano, eu fiz a OAB no início do 9º semestre e passei na OAB. Então, no que eu passei da OAB, eu já tinha resolvido essa questão. Faltava, então, a monografia e faltava as seleções de mestrado. E aí, uma boa dica para que você consiga utilizar o tempo de forma mais eficiente é: tente construir um projeto de pesquisa para a seleção de mestrado que tenha o mesmo tema ou, pelo menos, o mesmo referencial teórico do seu TCC ou da sua monografia. Porque assim você, com um trabalho, consegue construir 2 coisas distintas. Então você usa de forma mais eficiente o seu tempo. Você usa o mesmo referencial teórico e constrói um projeto de pesquisa e a monografia. Isso é muito bom porque você está utilizando aí o mesmo estudo para 2 objetivos diferentes. Mas se você pensa em fazer mestrado, mas também tem vontade de fazer concurso, ou tem vontade de ser advogado autônomo, ou advogado abrir um escritório ou algo nessa linha, aí talvez valha a pena refletir um pouco mais, tá? Se você quer concurso público, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: depende muito do concurso. Se você quer concurso público e quer fazer mestrado, sinceramente, eu acredito que o ideal é você tentar logo fazer o mestrado. Por quê? Porque o estudo para o concurso público, ele é um estudo do qual você vai ter total controle sobre o seu tempo. E o estudo para o mestrado também. Então você pode criar uma organização, um cronograma em que possibilite você fazer os 2 estudos. Mas é claro, tá? Eu sei que determinados concursos públicos estão tão difíceis que fica difícil conciliar o estudo de concurso com outros estudos. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer essa decisão, especialmente para que você possa ter uma decisão clara sobre aquilo que você quer fazer. Por outro lado, eu realmente acho que vale a pena você tentar as seleções de mestrado, porque pelo menos do que eu acompanhei dos meus colegas da época de graduação que estudam para concurso, quando você faz uma segunda atividade, você fica menos ansioso com os concursos. Os meus colegas que estudaram só para concurso, essa galera, ela acaba sendo tão focada que acaba ficando sem saco mais rápido, acaba ficando cansada mais rápido. Então você ter um outro tipo de estudo, um objetivo secundário, é algo que lhe possibilita ter a sensação de estar se desenvolvendo profissionalmente. Porque o drama que eu vejo da galera que estuda para concurso é que as pessoas passam muito tempo na condição de estudante para concurso. E isso mexe muito com o psicológico dessas pessoas. E outra coisa importante também que se deve levar em consideração é que em relação a concurso público, você não vai controlar quando que o edital vai abrir e quantas vagas vão sair. E de acordo com o que a gente tem de projeção, de acordo com as pessoas que querem concurso e as vagas previstas para esses concursos, a probabilidade concorre contra você, no sentido de que é mais provável que você demore um bom tempo, pelo menos uns 2 ou 3 anos, ou 4 até,
para passar no concurso. E nesse meio tempo, se você estiver tentando e estiver fazendo mestrado, você pelo menos vai ter uma segunda atividade ali. E lá no segundo ano de mestrado, você vai ter a possibilidade de ganhar bolsa, o que é muito bom, porque você vai estar ganhando bolsa e vai ter tempo para estudar para as duas coisas e elaborar um projeto de mestrado e uma dissertação. Então, vale a pena se você quiser as duas carreiras, e eu acredito que o ideal é você tentar logo. E se você for para a área da advocacia, se você for abrir o seu próprio escritório, se você for abrir a sociedade com algum colega seu da faculdade ou algo assim, a questão é como é que você vai conseguir cliente. Esse é o grande drama, tá? E eu digo porque eu passei por ele. Logo que eu me formei, eu abri um escritório. Martins, Ascioli e Oliveira. E aí, o que eu percebi é que conseguir cliente quando não se tem absolutamente ninguém da família que já trabalha com isso, ou não se tem nenhum tipo de outro meio para chegar nesses clientes, é muito difícil. O advogado, que é exclusivamente advogado e que não possui ninguém da família que trabalhe com a advocacia, ou que trabalhe em um determinado setor que possibilite ele conhecer pessoas que vão precisar dos seus serviços, isso torna bem mais difícil a captação de clientes. Então, o que eu percebi com a minha experiência é que, sim, é possível captar clientes, mas o início da carreira do advogado autônomo, ele simplesmente possui muito tempo. Ele possui muito tempo porque ele não vai possuir tantas causas assim inicialmente, especialmente se ele for um advogado autônomo que começou meio que do zero ali, como foi o meu caso. Então, o ideal é você pegar esse tempo livre que você vai ter e fazer outra coisa que lá na frente pode lhe render frutos. E como você vai ter tempo livre no começo da carreira da advocacia, vale a pena você pegar esse tempo livre e aplicar também para o mestrado. Porque o que eu vejo muitos alunos fazendo é o seguinte: eles terminam o curso de Direito e vão fazer uma especialização. Só que essa especialização, muitas vezes, é uma especialização que nada mais é do que refazer alguma disciplina que ele já fez na faculdade. Tipo, você vai fazer a especialização de empresarial. E aí você compra lá o curso de especialização empresarial, só que quando você vai lá, você vai ver que nada mais é do que a cadeira que você já fez de empresarial. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer especialização ou que especialização não vale a pena. O que eu estou dizendo é, se você for escolher uma especialização, escolha uma especialização muito boa. Agora, se você não for escolher uma especialização muito boa, na minha perspectiva, o que faz mais sentido é você estudar para o mestrado, passar no mestrado, e aí você vai sair do mestrado com um título melhor do que o de especialista. Porque você, como especialista, não consegue dar aula. E você, com o título de mestre, você consegue dar aula e consegue se posicionar no mercado como um profissional com maior autoridade. Então, na minha visão, o que eu acho muito interessante do mestrado é que ele lhe possibilita seguir a carreira logo depois que você se forma. Eu vejo que muitos alunos têm o drama de me formei, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer da vida? O que é que vem depois? E quando você já tem o próximo passo pronto, seja esse passo fazer mestrado, seja esse passo estudar para concurso, seja esse passo ser advogado, montar o próprio escritório, isso torna mais fácil a caminhada porque você tende a ficar menos ansioso com os resultados dessas atividades. Mas e aí? A grande pergunta é a seguinte: por que você vai tentar fazer mestrado em Direito? Para você decidir quando que você vai tentar fazer o mestrado, você tem que se perguntar isso. Por que você vai tentar fazer mestrado em Direito? Você vai tentar fazer mestrado em Direito porque você quer um título? Você vai tentar fazer mestrado em Direito porque você quer um reconhecimento diferenciado da sua posição como profissional do direito? Você quer ser professor? Então, porque você quer ser professor, você vai fazer mestrado? Essas são os principais motivos que eu vejo as pessoas tentando mestrado. E a depender da sua resposta, isso pode mudar, se você vai tentar antes ou depois. Porque veja só, se você quer seguir na carreira de mestre e depois de doutorado, quanto mais rápido você fazer isso, melhor. Porque demora, 2 anos para você fazer mestrado, 4 anos para você fazer o doutorado. É uma carreira que demora para você finalizar. Então, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você termina. E existe um outro fato muito importante, que é o seguinte: quanto mais velho você fica, menos tempo você vai ter. Então, é por conta desse motivo que eu tendo sempre a achar melhor você tentar fazer o mestrado logo depois que você se forma. Nos 3 cenários que eu coloquei aqui, eu sugeri que você tentasse fazer o mestrado logo. E eu explico por quê. Porque se você tentar fazer o mestrado logo, primeiro, você vai ter tudo que você estudou na faculdade ainda muito fresco na sua cabeça. Você vai ter acabado de fazer um TCC. Então você já vai estar num ritmo que é um ritmo de desenvolvimento
de trabalho acadêmico. Então você aproveita essa energia que você teve que fazer e continua a utilizar ela agora com foco no mestrado. Além disso, eu acredito que há maiores chances de você passar pelo simples fato de que você vai ter mais tentativas ao longo da vida. Veja só, se você tenta o mestrado logo depois que você se forma, e por algum motivo você não passa, você pode tentar no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Agora, se você espera para tentar o mestrado só depois que você se estabilizar profissionalmente, esse marco, ele é muito abstrato, ele é muito difícil de se dizer quando que você está estabilizado profissionalmente. E o que acontece? Se você demorar 5 anos para se estabilizar ou 10 anos para se estabilizar, você vai ter menos tempo para passar no mestrado, menos tempo para fazer doutorado. Não quer dizer que você não vai passar, mas é evidente que quanto mais cedo você tenta, mais chances você vai ter, porque você simplesmente vai ter mais tempo para passar. E aí você vai ter mais tempo para adquirir experiência e entender aquilo que você fez de errado na seleção passada para consertar e passar na próxima. E o outro motivo, que eu também acho que é muito relevante, é o fato de que quando você está na graduação, você tem acesso a vários professores e você tende a ter visto as matérias e as disciplinas e tá com essas matérias ainda muito frescas e sem muita atualização. A gente sabe que o direito ele se atualiza constantemente, mês a mês aparece uma lei nova, mês a mês aparece uma codificação nova. Então, se você tenta fazer o mestrado no último ano da graduação, a tendência é que você, primeiro, possa conversar com seus professores que poderão lhe ajudar a fazer um bom projeto. E caso você não consiga, não tenha acesso, pode mandar mensagem para mim que eu faço questão de responder. Manda mensagem lá no Instagram, que é pesquisando_direito, e manda pergunta lá que eu respondo se você tiver alguma dúvida sobre mestrado em direito. Mas enfim, o que eu penso no final das contas? Eu penso que se você tem vontade de fazer mestrado, faça logo, porque quanto mais rápido você fazer, mais rápido você termina, maiores vão ser as chances de você se ingressar no mercado de trabalho, de você ser professor, e você se tornando professor, você vai aumentar as chances, por exemplo, de conseguir novos clientes, você vai ganhar mais autoridade dentro da perspectiva profissional jurídica. Então, na minha visão, não há razão pela qual você não deve tentar fazer o mestrado logo. E caso você entenda, já saiba e decidiu que vai tentar fazer o mestrado logo, eu vou deixar para você a sugestão desse vídeo aqui. Esse vídeo eu explico para você o que você precisa fazer para aumentar as suas chances de passar nas seleções de mestrado. E é isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, mais uma vez eu peço, curte aqui e eu te vejo na próxima. Valeu e tchau.